Lembrando que você também pode e deve participar aqui usando a hashtag correspondente médico, mandando a sua dúvida. Eu já começo te perguntando um negocinho. Você já teve aquela sensação que é meio esquisita, que é diferente de déjà vu, de olhar uma situação e pensar, nossa, será que eu já estive aqui antes? Será que eu já vivi isso antes? Se por acaso você já sentiu isso, mande a sua mensagem pela hashtag correspondente médico. Eu estou aqui com o Twitter aberto, vendo tudo o que chega de mensagem para a gente. E para tratar desse assunto, a gente até relembra um que acabou de ocorrer, que é um acidente de avião de pequeno porte que caiu na Avenida Brasleme, fica aqui em São Paulo, na zona norte da cidade. E segundo informações do Corpo de Bombeiros, já temos aqui imagem desse triste acidente, né, que acabou com a morte do piloto. Segundo informações dos bombeiros, o piloto tentou um pouso de emergência por causa de uma pane que teria havido ali na aeronave e caiu pouco antes da pista do aeroporto Campo de Marte. Está aí até o trajeto. Ó, saiu de Ubatuba, que é litoral do estado de São Paulo, e veio aqui para uma região bastante cheia de prédios e que o aeroporto do Campo de Marte fica bem ali no meio. E a morte dele, do piloto, foi confirmada logo depois do acidente. Então, doutor, eu lhe pergunto, como é que os acidentes como esse podem causar um desconforto e até uma confusão cronológica no nosso cérebro de ver uma imagem como essa e já acessar essas lembranças que podem, às vezes, se confundir com um déjà vu? Exatamente. O que acontece é que existe um caminho natural do trânsito de informação dentro da nossa cabeça. Então, primeiro eu tenho contato com um conteúdo novo. Desculpa a deselegância de interrompê-lo, mas a imagem que estava aqui no telão é do piloto que perdeu a vida, então, por causa do acidente de ontem à noite. Por favor, doutor. Então, você tem primeiro contato com essa informação que vem para o plano consciente e depois disso, essa informação ela é processada no cérebro e armazenada numa região chamada lobo temporal. Temos uma arte para mostrar, Elisa. Oba. E o que acaba acontecendo é que quando isso acontece dessa forma, primeiro chega a informação que é processada no lobo frontal, onde eu tenho consciência, e depois então ela fica armazenada na região do lobo temporal, que é a parte do cérebro que fica ao lado da nossa cabeça, acima das orelhas. Quando eu lembro de alguma coisa, a informação que está arquivada nessa região, ela retorna para os meus lobos frontais, onde então eu desempenho o papel de ter acesso a essas informações antigas. Lembrando que toda informação ela carrega um dado objetivo, como por exemplo, aonde foi o acidente, como foi o acidente, quem foi que faleceu ou não, mas junto com isso ela carrega uma informação emocional. Você já deve ter lido aquele livro 50 Tons de Cinza. Você sabe que ainda não, mas li muito comentário a respeito. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer com isso? 50 tons de cinza. Então existe o cinza, e aqui eu estou fazendo uma equivalência com alguma emoção, como, por exemplo, uma tristeza, uma situação em que a gente fica preocupado, como essa do avião. Mas existem diversas formas da gente sentir tristeza ou preocupação. Então, toda informação carrega junto um equivalente emocional. Então, muitas vezes o déjà vu não é simplesmente esse retorno súbito dessa informação do lobo temporal para o frontal em termos de um dado objetivo, mas aquela sensação emocional que a gente tem em conjunto. E vem essa sensação de estranheza, que é o que provoca o déjà vu, de você já ter passado por aquilo de uma forma anterior. E algumas pessoas até atribuem isso a algum poder sobrenatural, como, por exemplo, clarividência ou experiência de vidas passadas. Até se você já sentiu isso, participe pela hashtag correspondente médico, porque parece que é além de um acesso da memória. Você tem a noção exata. Peraí, eu já estive aqui nesse lugar. Por que tem essa, assim, leve confusão mental de como se em outra vida a gente já tivesse vivido aquilo? Porque essa informação ela vem de uma maneira tão forte para a região da consciência do lobo frontal. Seria uma que rapidez da chegada? Ela vem da memória que você já tem cristalizada para o lobo frontal de uma forma muito rápida e você tem a sensação de que você está experimentando aquilo pela primeira vez. E da mesma forma existe algo oposto chamado jamais vu. Por exemplo, você faz uma viagem e volta para sua casa. Depois de algum tempo, você começa a achar tudo muito estranho, apesar de você reconhecer a sua rua, as suas coisas, a sua casa. E você fala, puxa vida, será que eu nunca tinha notado nisso antes? Mas me parece estranho, nunca estive aqui antes. Eu até costumo brincar que é uma espécie de um fuso horário emocional, que você fica com aquela mudança, né, de estar em outro lugar, que sensação esquisita. Mas isso por quê? Porque a gente vive de maneira muito intensa alguns momentos e quando a gente volta para um outro local é difícil se reconectar? E você começa a prestar atenção de uma forma mais pormenorizada nos detalhes. Então, você tem a sensação de que você nunca esteve lá antes. Agora, lógico, existem distúrbios neurológicos, como, por exemplo, a epilepsia do lobo temporal,
no qual os pacientes referem muito mais essa sensação do déjà vu do que no comum na população. E situações estressantes, elas podem provocar também um aumento dessa sensação e dessa manifestação clínica nas pessoas. Eu falei déjà vu, mas o senhor já nos trouxe a maneira correta. Déjà vu. Você pode jogar, porque é um pouquinho, né? vem um pouquinho do francês, né? Sabe que até eu perguntei aqui na rede social se as pessoas costumam ter uma relação desse déjà vu mais positiva ou negativa, e chegaram alguns comentários. Tem gente dizendo que muitas vezes são situações neutras, em que as pessoas têm esse acesso à memória, e o Valentim está dizendo que às vezes tem isso e que ele tem medo. Por que vem às vezes essa sensação de medo? Justamente porque você tem a associação da informação objetiva com uma equivalência emocional. Por exemplo, o medo. Poderia ser uma sensação prazerosa, poderia ser, por exemplo, uma sensação até mesmo de nojo ou de náusea associada. Correspondente médico, essa é a hashtag para você mandar o seu comentário. A minha pergunta é, trazendo um pouquinho para esse campo espiritual, tem alguma relação do déjà vu com o espírito, espiritualidade, ou na verdade nada a ver? Bom, você pode olhar por essa ótica, e aí existem diversas teorias que explicam que se você já viveu aquilo, a sua consciência de uma forma desprendida do cérebro, então teria aquela sensação. Mas pela ótica neurocientífica, existe uma explicação muito palpável, que é essa que eu dei para vocês, do trânsito de informação e do conteúdo chegando na sua consciência. Então, como a gente acaba tendo esse delay, que seria uma espécie de um bug no cérebro, você tem essa sensação de que você já tinha vivido aquilo antes, mas, na verdade, o seu cérebro captou, armazenou na memória aquilo de uma forma muito rápida, e quando você percebeu, essa informação foi trazida da memória e você tem a sensação, não que você está tendo contato pela primeira vez, mas que você está lembrando daquilo. Quero trazer mais um fato que ocorreu, inclusive nas últimas horas, porque em São Paulo, no começo da madrugada de hoje, teve um incêndio que foi registrado em uma das saídas de uma estação aqui da Avenida Paulista, bem pertinho, inclusive, aqui de onde nós estamos, que foi na estação Brigadeiro, que a saída é bem para a Avenida Paulista. O Corpo de Bombeiros disse que o fogo surgiu de equipamentos eletrônicos num dos dutos de ventilação e, apesar do tamanho das chamas, porque é uma imagem que assusta, né? Não teve registro de vítimas, menos mal, então. Essa é a notícia mais importante. Doutor, então a gente trouxe o exemplo do avião. Mas quando a gente fala de transporte público, com mais pessoas e algo mais frequente na realidade das pessoas, como o caso do metrô, situações como essa também podem estimular esse déjà vu na gente? Podem estimular, principalmente porque a gente tem muita informação que é passada para o nosso cérebro no decorrer do tempo, com situações semelhantes. Então, através de filmes, através de momentos em que você está utilizando o transporte público e tem sensações desagradáveis que podem te arremeter para aquela equivalência do que poderia estar acontecendo. E então, quando vem um fato concreto, você acessa aquela memória e traz para a sua tela da consciência. E você pode ter essa sensação de déjà vu. E é possível que alguém nunca tenha sentido isso? Nem sabe do que a gente está falando, por exemplo? É possível, porque muitas vezes as pessoas não prestam atenção no quão interessante é a manifestação da nossa consciência e do funcionamento do nosso cérebro. Muito bem, a gente vai fazendo todas as perguntas aqui, porque nenhuma pergunta é boba, viu? Aliás, o que a gente pergunta aqui pode ser a dúvida de quem está em casa, e se você tiver alguma dúvida, mande para a hashtag correspondente médico. O Wesley está dizendo, opa, cadê? Já perdi o Wesley? Pronto, está aqui. O Wesley falou pela hashtag correspondente médico, eu tenho isso com uma pessoa desde pequeno, que eu tenho medo dessa pessoa, e ao mesmo tempo eu sinto que eu já a conheço de outros tempos. Essa sensação de encontrar alguém assim, parece, não sei, que eu já te conheço de antes. Isso tem a ver com déjà vu ou não? Isso pode ter correlação. Quando a gente olha a expressão facial de uma pessoa, a gente consegue gravar e trazer muitas emoções junto com o que ela transmite através do olhar, através da contração de músculos especiais da face. E essa equivalência emocional, ela pode surgir a cada vez que você faz um contato novo. E mesmo que você não lembre o nome daquela pessoa, existem padrões de rosto que são muito semelhantes. Então, é muito comum isso acontecer. Existe uma área no cérebro responsável pelo reconhecimento de rosto e é extremamente importante, porque você imagina o seguinte, se você não puder lembrar de uma pessoa que você conhece, como que você vai ter aquele vínculo de confiança estabelecido? E quem perde isso chama prosopagnosia.
Como? Prosopagnosia. Prosopagnosia. Agnosia. Agnosia. Gente, é tanta palavra nova aqui nesse nosso correspondente médico. Eu vou te falar um negócio. Tem muita mensagem interessante chegando pela hashtag correspondente médico. É que a gente tem vários temas aqui tão interessantes para tratar, então eu vou pular para o próximo. Mas muita mensagem chegando do Ricardo Borges, o Ellison Martins, Michel de Oliveira, Sandra Visioli, a Tatiana, que é de São Paulo, também aqui comentando. Muita gente participando. Deixa eu trazer aqui o próximo assunto que você pode participar também, aliás, um assunto polêmico e é sempre muito importante a gente discutir, até expandir a nossa mente. A Anvisa derrubou uma determinação que restringia a doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com pessoas do mesmo sexo durante um período menor que 12 meses. Inclusive, enquanto a gente conversa, a gente vê aqui vários movimentos em ruas, não só do Brasil, mas do mundo, de quem faz parte desta necessidade de tentar com que o outro compreenda melhor as diferenças e tire aqueles tabus da cabeça, né? E a gente veja o diferente como algo normal, inclusive com muito mais respeito. Mas falando deste assunto, a decisão veio depois do STF definir a regra como inconstitucional, essa regrinha de não poder doar sangue, tendo tido relação com alguém do mesmo sexo por um período menor de 12 meses. Então, doutora, a gente levantou esse assunto e até traz aqui para falar de situações de exclusão e de rejeição. A minha pergunta é, como é que elas são processadas na nossa mente e até que ponto isso pode atrapalhar a nossa vida? Olha que interessante, a mesma região do cérebro onde a gente tem a capacidade de perceber a dor física, a dor emocional, se processa essa sensação da exclusão social. De tão forte que é isso e de tão impactante que isso tem na mente humana. Então, a gente tem a região do giro do cíngulo anterior, ou cingulado anterior, e a região da ínsula. Porque a dor física, ela existe porque você machucou uma parte do seu corpo, ou então porque o próprio sistema nervoso está deflagrando estímulos relacionados com essa sensação e percepção. Mas, como a gente muito fala, né, você tem uma explicação racional, técnica, objetiva para aquela entrada de informação, mas toda informação no cérebro, ela tem uma equivalência emocional, que seria, no caso da dor, o sofrimento. Uma pessoa que se sente excluída, ela sente essa sensação de pertencimento indo embora e essas áreas relacionadas com essa percepção acabam sendo estimuladas de uma forma negativa. Qual que é o problema disso para o cérebro dessa pessoa e para a mente das pessoas? Baixa autoestima, tendência à tristeza, tendência a se sentir com uma menor valia e acaba sendo uma porta de entrada para a pessoa entrar num processo e até um problema mental, como, por exemplo, uma depressão com diagnóstico claro. Então, aí seriam as consequências dessa exclusão social, né? Então, eu lhe pergunto, existe alguma diferença? Eu sei que pode parecer óbvio, mas tem diferença entre a dor física e a dor emocional? O nosso cérebro reage de maneira diferente a esses estímulos? Reage de maneira diferente. Você pode, por exemplo, levar um fora do seu namorado e você ficar tão triste que você sente dor no seu corpo. Porque existem áreas que fazem essa equivalência e essa junção de informação. E isso tem a ver tanto com a nossa parte genética, como também com a nossa parte cultural. Por exemplo, é dito que os orientais, eles suportam muito mais dor do que os ocidentais. Então, o japonês levou um pisão no pé, ele pode ficar quieto, está sofrendo, mas fica quieto porque a manifestação dele em relação à dor é diferente, por exemplo, de um italiano, que às vezes só levou uma resvalada e já está reclamando, até gesticulando com as mãos. Mas quando a pessoa sofre calada, não tem aquele lance de psicossomatizar, ou seja, ela começa de fato a sentir isso que o senhor está dizendo, que são as dores, ou seja, não é porque ela está calada que ela não está sofrendo? Olha, você tá boa no assunto, hein? É exatamente isso. Exatamente isso. Por isso que é tão importante a gente conseguir dar vazão às nossas emoções. Então, aqui a gente fez de uma forma... É lógico que isso é uma explicação genérica, né? Do oriental com o ocidental. Claro. Mas se eu não consigo dar vazão às minhas emoções, o meu cérebro resolve essa tensão de alguma forma. E a possibilidade psicossomática dessa resposta existe. Isso pode manifestar com aumento das dores nas costas, dor de estômago, dor de cabeça, sensações de angústia. É o cérebro, na verdade, dando vazão de uma forma indireta.
O cérebro vai reagindo. Eu quero chamar aqui uma parte de uma entrevista da jornalista e ativista LGBT, o jornalista, na verdade, André Fischer, que ele falou sobre a luta pelo respeito, uma luta incansável, da comunidade LGBT, pelo respeito, e isso foi durante uma entrevista aqui para a CNN mesmo, no mês passado, e é bem interessante a gente relembrar. Vamos ouvir. Vale a pena a gente lembrar que a comunidade LGBT vem tendo, nas últimas décadas, um papel muito importante à frente de vários movimentos sociais. Acho que desde o evento da crise da AIDS, nos anos 80, nos anos 90, a comunidade LGBT teve à frente de vários movimentos sociais ligados a questões de direitos humanos, de acesso à saúde, e acho que não é diferente agora. Acho que com toda essa discussão sobre a questão racial, a comunidade LGBT está à frente também de muitas dessas discussões. A gente, enquanto comunidade, não diferentemente do resto da sociedade, a gente também vive um apartheid, É muito diferente a situação de pessoas cisgênero, gays e lésbicas, brancas, de classe média, vive uma realidade muito diferente de pessoas que estão na periferia, negras, em especial as pessoas transexuais. Então, acho que é uma coisa que a gente tem muito consciente dentro da própria comunidade LGBT, e acho que existe um movimento organizado para a gente tentar diminuir essas diferenças, trazer essa população também para ter voz e participar dessas discussões todas. Com certeza, até porque são seres humanos iguais a nós, a todos nós, somos todos iguais, porque haveria de haver uma diferença. Mas o que eu lhe pergunto, doutor, é o seguinte: existe uma tendência, inclusive São Paulo é algo que traz essa característica. Muitas vezes as pessoas que não são aceitas pela família por causa de serem homossexuais ou terem uma outra escolha, de acordo com a família, elas têm uma tendência de se distanciar da família e irem morar em outro lugar, porque em outro lugar elas conseguem ser elas mesmas. Para o cérebro, qual que é o efeito disso? O fato de você poder ser você mesmo, sem achar que você está agredindo alguém simplesmente porque você tem a sua opção sexual é diferente da outra pessoa. Essa possibilidade de você continuar mantendo os seus próprios vínculos e o seu próprio ambiente de vida, tendo a sua escolha sendo respeitada, fortalece o seu padrão mental. Isso dá significado para a sua vida. E por isso que existe a justificativa de se levantar a bandeira pelos diferentes, pelos que representam minoria. Esse movimento começou desde a década de 60, 70 com o movimento hippie, E hoje a gente consegue observar, pelo menos em São Paulo, que já existe não vou nem falar tolerância, uma aceitação muito maior. E isso significa um progresso para a nossa sociedade. Eu até falei aqui opção sexual, mas a gente tem de fugir disso, que não é simplesmente a pessoa que pensa, olha, eu acho que hoje, de repente, eu quero virar gay. A pessoa já nasce e ela não pode se sentir culpada por ter um desejo diferente dos outros. Por isso que é um assunto importante de discutir, de trazer para a gente se respeitar. E ninguém é maior ou melhor do que ninguém só porque tem outros desejos aqui. Desculpe, doutor, mas é que o coração de vez em quando fala mais alto aqui. Sabe como é, Apesar do doutor ser o Fernando Gomes. Antes de encerrar, eu quero chamar aqui um tweet que foi publicado agora há pouco pelo governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele vai aparecer aqui, O que disse o governador? Bom dia, pessoal. Excelente notícia. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, aprovou a realização da terceira fase de ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelo Instituto Butantan com o laboratório Sinovac Biotech. Bom, então de cara eu já lhe pergunto, quando a gente lê uma notícia como essa, de que maneira o nosso cérebro reage a esse estímulo positivo? Bom, a gente fica feliz. A nossa esperança aumenta e a possibilidade de resolver o problema que está afligindo muitas pessoas acaba surgindo no nosso horizonte, Então, acaba sendo o equivalente de você receber um sorriso, um bom dia e uma mensagem de desejo de que sua semana seja fantástica. Desejamos que seja sempre assim. E falando a respeito da vacina, até para esclarecer quem assiste a gente, não existe apenas uma vacina no mundo sendo desenvolvida, correto? São várias, é uma corrida para conseguir encontrar ali uma melhor solução. Mais de 100 ao redor do mundo. E todas elas, na verdade, buscando uma aplicação prática que seja eficiente e que possa proteger a gente, melhorando o nosso sistema imunológico, deixando a gente protegido contra o SARS-CoV-2. E ainda mais uma perguntinha, existem várias fases de testagem de uma vacina para poder testar a eficiência de fato.
Exato. Você tem uma fase laboratorial, que vai ser testada em animais de experimentação, e depois uma fase em humanos, que progressivamente testa a segurança da vacina e depois, então, a sua eficácia, antes de você, então, abrir para toda a população. Porque não adianta você simplesmente inocular um princípio que vai estimular o seu próprio sistema imune a produzir anticorpo, se você não tem a certeza, primeiro, que ela é segura, que não vai fazer mal, e segundo, que ela realmente cumpre o seu papel pré-estabelecido. Eu encerro a nossa conversa aqui até com uma sugestão para um próximo dia, com a mensagem do Manuel Martins. Ele falou o seguinte: é normal sentir medo de altura se quando na infância eu tive uma queda? Então, em breve a gente fala sobre isso, sobre os arquivos, né, da infância que refletem ainda na vida adulta. É uma sugestão bem interessante. Obrigada, Manuel Martins, pelas mensagens. E também Lucas Antônio, Luciana Silve, Eudimar André, Madiel, muita gente comentando pela hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, obrigada pela gentileza mais uma vez de trazer o seu conhecimento para a gente expandir a nossa mente um pouco mais. Obrigado você, Elisa. Obrigado, Rafael Colombo. Bom dia e até amanhã.